Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções e investimentos aqui no Banif Invest, no auditório Banif Invest. Eu sou Luiz Fernando Roxo, eu sou o responsável pela parte de opções e acho que as pessoas já estão se acostumando aí com o nosso bate-papo 2 vezes por semana, segundas e quintas-feiras, agora com o horário novo da Bolsa, às 6h10 até mais ou menos umas 7h30. Nos últimos dois chats, né, na segunda e quinta-feira passada, nós tratamos de Delta Hedge. Então, começamos falando do conceito, depois fizemos algumas simulações, mostramos também uma planilha sobre Delta Hedge, uma planilha fazendo testes do Delta Hedge. E agora, no dia de hoje, a gente fez um programa bem interessante. A gente vai... Tchau, Marcos, obrigado. A gente vai começar falando sobre o mercado, como é que está a volatilidade, como é que estão as taxas. Vamos comentar um pouco essa alta repentina aí do mercado, que foi muito interessante. E em algum momento, daqui uns 20 minutos, mais ou menos meia hora, a gente vai focar então no Delta Hedge. Antes de focar no Delta Hedge, a gente vai ver como é que anda o resultado da nossa estratégia de lançamento coberto com trava de baixa, né? Compra o papel e faz a trava de baixa ao invés de simplesmente fazer o lançamento coberto. Com essa alta significativa aí da Petrobras, tanto na sexta quanto hoje, principalmente hoje, a gente tem o preço das opções bem acima do que estavam. Então é interessante para a gente ir aprendendo, entendendo essas sutilezas do mercado. Gente, então o mercado extremamente forte, né? Para quem acompanha gráfico, para quem gosta de fazer análise quantitativa e visual, o mercado com uma formação bastante interessante, o Ibovespa fazendo um rompimento. Esse rompimento eu vou mostrar para vocês aqui. Colocar no lugar certinho para a gente poder ver. Exatamente aqui, não sei se é exatamente um rompimento, mas também não sou muito bom de gráfico, não vou ajudar, mas pelo que tudo indica, a gente, depois desse período aqui, acumulando nessa faixa de preço, o mercado rompendo, chegando aí na parte de cima da banda de Bollinger, e aí chegando numa nova resistência. Lógico, tem resistência em tudo que é tipo de preço, mas foi bastante interessante ver o mercado começando a andar de maneira um pouco mais acentuada e principalmente uma expectativa de final de ano bem mais animadora. E se houver uma expectativa, a gente certamente vai subir, porque é comum, né, haver uma trégua aí no final de ano quando não há notícia muito ruim, para que a bolsa não feche o ano tão mal. A gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa. Gente, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, algum comentário, conversar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria que alguém confirmasse se tá o vídeo e o áudio estão ok, porque o Márcio não está aqui agora para dar o ok pra gente. Então, por favor, se alguém estiver enxergando bem aí, e olha lá, o L de ONU já dando o ok pra gente. Legal. Gente, vamos então abrir a planilha. A planilha de opções ver se a gente já está na planilha certa. Agora sim. Então, aqui é a planilha de opções que a gente já se acostumou a ver. Então, rapidamente vamos avaliar como é que está a volatilidade. Eu não vou gastar muito tempo com isso hoje, porque a gente tem uma série de assuntos. O nosso objetivo no final do nosso chat é fazermos um plano de trade, um plano de estratégico, como a gente fez para a estratégia de compra do papel e trava de baixa. Vamos fazer um plano para
o delta hedge. Alguns detalhes são muito importantes no delta hedge. O delta hedge que a gente vai montar primeiro é um delta hedge vendido em volatilidade, então nós vamos gastar dinheiro para montar. Segunda característica do delta hedge de hoje é que nós vamos fazer só com opções, e aí nós vamos escolher qual é o par que a gente vai fazer o nosso delta hedge. Vai ser bastante interessante. Muito bem. Vocês se lembram que na semana passada a gente falava sobre como na alta da OGX ocorre uma distorção na volatilidade histórica comparativamente com a implícita. Por quê? Porque enquanto um pregão de alta de 4, 5, 6% de alta para o modelo matemático de volatilidade histórica significaria uma alta na volatilidade, porque é um candle, porque é uma variação acima da normal, puxando a média da variação para cima, no caso da volatilidade implícita não é assim que acontece. Por que não é assim que acontece? Porque a gente se lembra que quando o mercado sobe, mesmo que em algumas vezes seja uma alta significativa, uma alta inesperada, isso não faz com que as expectativas de medo, de risco aumentem, faz com que elas diminuam. Por quê? Porque quando o mercado sobe, ele está fazendo aquilo que a gente espera que ele faça, que é subir. Principalmente depois de um período de queda, uma alta acentuada não costuma fazer com que a volatilidade suba, costuma fazer mais o que principalmente costuma fazer com que a volatilidade implícita caia. E a histórica sobe, porque a histórica ela dá o mesmo peso para variações positivas quanto para variações negativas. Um dos estudos que a gente pretende fazer nos próximos anos, se a gente tiver algum mestrando ou algum doutorando aí em finanças quantitativas que a gente possa ajudar, ajudar a fazer o trabalho, seria dar um peso diferente no cálculo da volatilidade histórica para quando o mercado sobe do que para quando o mercado cai. Seria interessante ver como é que um modelo de cálculo de volatilidade histórica se comportaria se você desse mais peso para pregões de queda do que para pregões de alta. Isso seria muito interessante. Pessoalmente, a gente anda sobrecarregado de tarefas, muita coisa para fazer, então não temos condição de desenvolver um estudo desse sério agora, mas certamente vamos desenvolver no futuro. A Petro, então, vamos lá. Petro K. Vejam as volatilidades das opções Petro K, volatilidades implícitas para o papel. A opção 19, que é uma opção levemente não, dentro do dinheiro, 80 centavos dentro do dinheiro, 27% de volatilidade. A 18 já está com 87% de delta, então ela já está na curvatura do smile lá em cima. A 20, que é a opção no dinheiro, ela é exatamente no dinheiro, 25% de volatilidade. A K21, 23%. A K22, 25% também. Já a K23, que é quase pozinho, já está escalando lá na curva do smile também. Comparativamente com a volatilidade implícita da histórica da Petro, que é 34,18, a implícita bem abaixo, exatamente por isso, um pregão significativo de alta hoje, que não é refletido na volatilidade implícita, faz com que o risco diminua, a percepção de risco diminua, enquanto o modelo faria com que a volatilidade subisse. Nós mostramos isso na semana passada. Na Petro L, a gente, com as volatilidades menos sensíveis, então um pouco mais altas, olha como houve uma reversão aí muito interessante, Enquanto alguns meses atrás a volatilidade implícita, algumas semanas, implícita das opções mais longas estava mais baixa, hoje não, está muito parecida aí, L23 25%, L22 também 24, alguma coisa 25%, L21 25%, L20 26% e já a L19 29%. Na A nós vamos ver alguma coisa semelhante, as opções dentro do dinheiro com uma volatilidade mais alta
e as fora do dinheiro muito próxima das volatilidades que a gente está observando. É isso mesmo, olha lá. A 19, 27%, a 20, 26 e 85%, já a 21, que é fora do dinheiro, 24, 39 de volatilidade, a 22, 23 e 50 de volatilidade. A 23 não teve negociação, então ela está distorcida. A Vale vai ser muito interessante por conta da alta dela de hoje, de mais de 6%. A Vale hoje subiu, vamos ver quanto é que ela subiu aqui no nosso Shark Broker. A Vale hoje subiu 5,94, tá aqui a alta da Vale, 5,94. Então, 5,94 de alta nas ações da Vale fazem com que a volatilidade histórica suba e a implícita ou fique parada ou até caia. Provavelmente ela provavelmente não, mas ela pode ter caído. Então olha que interessante. Na Vale 37,58 de volatilidade histórica. Vocês estão vendo aí, o Márcio postou isso no chat. Enquanto a volatilidade da opção dentro do dinheiro K40 35,99, K38 também 35 alguma coisa, já a K42 24%, a K44 22% e a K46 23%. Depois a curva começa a se acentuar de novo. Olha que interessante, a histórica subiu e a implícita caiu. Na Vale L nós tivemos 27% na opção L42, 24% na L44, 22% na L46, 22% também na L48 e 22% na L50, que aí já é bem fora do dinheiro. Vamos ver BVMF. BVMF hoje ela teve um comportamento, vamos ver o que aconteceu com a BVMF. A BVMF teve uma alta de 1,82, não é uma alta significativa, principalmente se a gente comparar com os outros papéis, né, que subiram bastante. Ela está com uma volatilidade histórica na faixa BVMF 3, 42,10, e as suas opções para vencimento K na faixa aí 28, 29, 27%, então na faixa de 30%, muito mais baixo. E a OGX, que hoje também teve uma alta muito significativa, 54% de volatilidade histórica, enquanto as opções no dinheiro, que são dentro do dinheiro, que é a 12, né, 41%, a 13 também dentro do dinheiro, já que o papel está quase R$14, 37,30. Já a 14, que é no dinheiro, 36%, e a 15, que é no dinheiro, também 36%, quase 20% abaixo da volatilidade histórica por conta desse efeito. As taxas menores, porque as volatilidades estão caindo por conta da alta, mas um mercado firme, as pessoas montando bastante estratégia de lançamento coberto. Gente, como ficou o nosso plano, aquele nosso plano de lançamento coberto com trava de baixa? Olha lá, vocês se lembram que a Petro K20 estava quase no ponto de fazermos a rolagem, quase que a gente precisou fazer a rolagem, porque ela estava quase 20 centavos. Agora não, o mercado subiu, a opção também subiu, ela está 58 centavos, ela está até acima do preço que nós vendemos, a gente vendeu ela por 50, ela está custando 58 centavos. Então, nessa operação especificamente, a gente está perdendo 8 centavos nela, porque ela subiu, e nós estamos perdendo 2 centavos na K21, porque a K21 ela é fora do dinheiro, ela não subiu, ela até caiu 2 centavos. Então nós estamos, nesse caso, perdendo 10 centavos nas opções, mas o mercado oscilou, subiu, caiu, então não tem problema nenhum. E ainda bem que a gente não fez a rolagem. Se nós tivéssemos feito a rolagem da Petro K20 para a Petro K19, que é provavelmente aqui a gente faria a rolagem, hoje essa K19 estaria 1,15, a gente estaria perdendo um bom recurso
nela. Gente, não temos que fazer nada então na Petro K20 nem na K21, que a gente está com o nosso lançamento. E se o mercado permanecer na faixa dos R$20, o papel a gente não perde nada, fica aí paradão e as opções se desvalorizam, fazendo aquilo que a gente quer, que é ganhar dinheiro na alta, ganhar dinheiro com o mercado de lado, ganhar dinheiro principalmente na queda, né, com a trava, e mesmo que o mercado suba bastante, a gente perde na opção, mas ganha e o papel continua andando e a gente não tem um prejuízo, ou a gente não deixa de ganhar muito no papel, o que é algo extremamente importante. Gente, muito bem, vamos agora então começar a falar de Delta Red. Se alguém tiver dúvida sobre o nosso plano de lançamento com a trava de baixa, por favor faça a pergunta, levante a questão agora, para a gente não ter que voltar no assunto depois que a gente entrar no assunto do Delta Red. Muito bem, primeira coisa que nós vamos fazer é escrever o plano, tá? Ao mesmo tempo que a gente vai na planilha criar uma planilha nova só para o Delta Red. Então, o que a gente vai fazer? Eu já criei um documento que se chama Plano de Delta Red, tá? Eu já criei um documento chamado Plano de Delta Red. Então, Plano de Implementação. Vamos escrever, tá? Todo mundo junto. Se alguém tiver sugestões aí, vai ajudando. Então, plano de implementação, eu vou diminuir um pouco o zoom aqui. Isso. Então, é assim mesmo. Se alguém tiver dificuldade para ver, por favor, faça um comentário aí. Plano de implementação de uma estratégia de delta neutro. Vou nem escrever delta red, delta neutro. Apenas com opções. Acho que com relação aos tópicos a gente pode deixar os mesmos tópicos. Primeiro tópico vai se chamar descrição da estratégia. Segundo tópico vai se chamar descrição dos parâmetros envolvidos. Terceiro tópico vai se chamar objetivos. O quarto tópico vai se chamar riscos. O quinto tópico vai se chamar operacional. O sexto tópico vai se chamar stop. E o sétimo tópico vai se chamar quando fazer a rolagem. O oitavo tópico vai se chamar planilha de controle. O nono tópico vai se chamar simulações. Nós vamos criar simulações em planilhas de Excel e também em programação, outros tipos de formato. O 10º tópico vai se chamar perguntas pertinentes e o 11º vai se chamar considerações finais. Descrição da estratégia, então, é o primeiro tópico. É uma operação de compra de opções Gente, vamos fazer na Vale? Vamos fazer na Vale, né? Então, essa é uma operação de compra de opções Vale 5 mais caras e dentro do dinheiro, juntamente com a venda de opções mais baratas e fora do dinheiro em quantidade suficiente para zerar o delta resultante da operação.
que mais? Como complemento a esta operação, iremos pular alguns strikes e comprar opções mais baratas e fora do dinheiro, ainda na quantidade que vendemos a mais da opção que foi vendida. Depois melhoramos o português. Vendida para zerar o delta. Tal compra se deve ser efetuada para não ficarmos vendidos descoberto, pois além de ser um grande risco assimétrico, o home broker não nos deixaria ficar em tal situação descoberto. Legal. Depois, descrição dos parâmetros envolvidos. Então, temos o preço do papel. Esse é um parâmetro. Precisamos dizer quanto que ele está. Temos a opção vendida, a opção comprada, tal, várias coisas. Então, vamos para a planilha. E agora eu gostaria que me ajudassem a escolher qual o par que nós vamos fazer o nosso delta hedge. Então, vamos primeiro escolher qual o vencimento. Então, já sabemos que vai ser na Vale e não devemos fazer na Vale L. Por quê? Na Vale K? Por quê? Porque a Vale K já está muito curta. Você se lembra que o Vega, o Gama fica muito negativo, então é melhor a gente escolher um vencimento um pouco mais longo. Então, vamos na Vale L. Agora, nós podemos fazer desde um delta hedge dentro do dinheiro, por exemplo, comprando a de 38, vendendo a de 40, comprando a de 40, vendendo a de 42. Ou nós podemos fazer no dinheiro, por exemplo, comprando a de 42, vendendo a de 44. Ou podemos fazer fora do dinheiro, comprando a de 44 e vendendo a de 46. Isso vai depender de uma série de coisas. Se a gente fizer o delta hedge dentro do dinheiro, menos opções baratas deverão ser vendidas para que a gente pague a compra da opção mais cara, para que a gente consiga neutralizar o delta. Já no caso de fazer fora do dinheiro, a gente teria que fazer uma quantidade um pouco maior. Então eu vou sugerir que a gente comece fazendo a pesquisa, compra de L40 e venda de L42. Vamos ver como é que ficaria, quais seriam as quantidades, como ficariam as gregas. Depois a gente vai fazer outras simulações para tomar a decisão de qual é a melhor opção que deve ser vendida. Faltam 32 dias úteis para o vencimento da Vale L, 38 dias úteis, o que nos facilita bastante. Então vamos começar com qual? Vamos começar com L40.
Lembrando que a L40 não é de R$40, ela é de 38,14. E a de 38 não é de R$38, ela é de 36,14. Então nós vamos na de 40, que na verdade é de 38,14, e vamos fazer a compra de 10 quilos. Então compra de 10 quilos. Por que 10 quilos? Para lembrar, gente, que para esse tipo de estratégia é melhor fazer numa quantidade maior. Faz mais sentido, porque se você fizer uma quantidade muito pequena, não justifica a operação. Só se justificaria se fosse alguma coisa que a gente fizesse apenas com um objetivo didático. Fora isso, não vale a pena. Então compramos por 3,32, 3,32. Legal. Vocês se lembram o que a gente precisa fazer para zerar o delta? A gente precisa pegar, vou abrir até aqui parênteses, olha lá, vejam aqui embaixo, abre um parênteses, e vamos sempre dividir o delta da opção mais caro, que é esse aqui, que é a célula L5, pela célula L6, então divide por L6, que é o delta da opção mais barata. Vamos dividir 74,54, que é o delta da opção L40 que nós estamos comprando, por L42, que é a opção que nós estamos vendendo, que está com delta de 58,14, e aí nós vamos descobrir qual a quantidade. E aí a gente vai multiplicar isso por quê? Pela quantidade de opções que nós estamos comprando da L40. Porque senão ele vai dar a proporção, mas não na quantidade certa. Então é só multiplicar e pronto. Quanto é que ficou de quantidade? 12,82. Então 12,8 quilos é aquilo que a gente precisa vender, e essa opção está custando R$1,98. Então nós estamos comprando 10 quilos de Vale L40, que é a ponta comprada, que vai nos dar o delta positivo, e vamos vender a L42, que é o delta vendido, que vai neutralizar o delta, e no final a gente vai ficar sempre com gama negativo, delta próximo a zero, θ positivo e vega negativo. Lembrando que quanto mais longo, mais tempo faltar para o vencimento, mais negativo vai ser o vega e mais neutro vai ser o gama. Próximo do vencimento, o vega vai ficar cada vez menos negativo e o gama vai ficar cada vez mais negativo, tá certo? Então essa é a proporção. Além disso, como a gente está vendido em 2,8 quilos a mais do que a gente está comprado, a gente vai ter que pular alguns strikes. Por exemplo, vai na L48. Quanto está custando a L48? A L48 está custando 14 centavos. Então nós podemos comprar essa diferença na L48. Olha lá, compra L48, qual a quantidade? A diferença, 2,8. O problema de comprar 2,8 é que aí o delta vai ficar positivo, vai ficar mais positivo do que o meio que 0 a 0 que a gente quer. Por isso que a gente vai aumentar um pouco da quantidade vendida da L42 e aumentar um pouco da quantidade comprada da L48. Nós vamos fazer isso logo depois que a gente puser esses 2,8 quilos para conseguir ajustar certinho o delta. Isso a gente faz por acerto e erro, por aproximação. A L14, a L48 está custando 0,14 centavos e o delta ficou em 26% comprado. Não podemos ficar com delta tão comprado assim, por isso que a gente vai tentar fazer 13,5 e aqui por 3,5 e ver como é que fica. Olha lá. Agora ficou um pouco negativo. Então 13,3 e 3,3. Vamos ver como é que ficou. Ainda está 8% negativo. Vamos fazer 13,1 para 3,1. E agora 11% comprado. Então tem que ser 13,2 para 3,2.
Legal, 6% de delta. Para o delta ficar zerinho, não tem muito jeito, porque o 13.3 e o 3.3 aqui fazem com que o delta fique comprado. Olha lá que legal, conseguimos zerar certinho no 13.3. Vou recapitular para as pessoas que não estão conseguindo entender muito bem o que a gente está fazendo. O conceito, a ideia hoje é montar um plano que a gente vai carregar por bastante tempo, ou até o momento que a gente desista da operação, ou porque ela está dando muito lucro, ou porque ela está dando trabalho, mas a ideia é que a gente carregue esse tipo de estratégia por bastante tempo. E qual é a operação? É um delta neutro, então este delta aqui vai ter que ficar o mais próximo de zero possível. Ele é comprado numa opção, essa opção nesse caso levemente dentro do dinheiro, vendido numa opção no dinheiro, e aí pulamos alguns strikes e compramos uma outra opção, que é a opção L48, para que a gente não fique vendido descoberto. Legal. Nesse caso, o delta ficou próximo a zero, o gama ficou menos 38% de gama. Significa que se o mercado subir R$1, a Vale subir R$1, a gente perderia mais ou menos R$380 e o delta iria para mais ou menos 36% negativo. O teta 7 centavos significa que a gente ganharia mais ou menos R$75 por dia que passasse. E para fazer essa estratégia, a gente gasta R$7.330. Lembrando que se a gente fizesse simplesmente uma trava de alta de L40 com 42, 10 aqui e 0 aqui, a gente teria que gastar R$13.400. Fazendo o nosso delta hedge, a gente gastou apenas R$7.330, praticamente a metade do que a gente gastaria se fizesse uma trava de alta. Qual é o problema? O problema é que agora a gente tem que administrar, porque o mercado não pode nem subir muito, nem cair muito, e a gente vai ter que fazer ajustes na posição. Muito bem. Vamos ver como é que ficaria agora se a gente fizesse L38 com L40 para saber o que aconteceria com o nosso delta hedge. Uma outra coisa que é importante é ver se de fato todos os strikes são simétricos. Olha lá, para a gente não ser enganado. E eles são. 34,14 é de 36, 36,14, 38,14, 40,14, 42,14, 44,14. Tá tudo simétrico, bonitinho. Vamos ver como é que seria para a gente fazer 38 com 40. Comprando 10 kg de 38 ao preço de 5,08. 5,08. E vendendo quanto? Como é que a gente faz a conta? Vamos lembrar, igual, abre parênteses, divide o delta maior, que é o de 83, que é o da opção comprada L38, pela delta da opção vendida, aí fecha parênteses e multiplica tudo isso pela quantidade que eu estou comprando para saber quanto que eu tenho que vender. Gente, é menos, tá? Quanto mais dentro do dinheiro, menos opções caras precisam ser vendidas para... menos opções baratas precisam ser vendidas para zerar o delta da compra da opção mais cara. 11,17, praticamente 11 quilos. Ela está custando 3,32, 3,32. Legal, gente. Vale a pena fazer esse tipo de trava? Depende. Por que depende? Porque nesse caso especificamente, a gente agora está com o delta zerado, o gama está negativo em 33%, mas o teta não é mais aquele que era. A gente tinha 7 centavos de teta por dia e nós estamos só com 3,7. Então, na hora que a gente faz o delta hedge mais dentro do dinheiro, a gente abre mão de um pouco do teta.
Vamos voltar para a situação anterior e ver como é que era as gregas. Assim. Vejam como o gama era praticamente a mesma coisa, 33% num, 34% no outro. Quer dizer, com o mesmo gama, a gente tem uma taxa muito melhor no caso entre 40 e 42. Então, por enquanto, eu estou preferindo 40 e 42. Por quê? Porque para o mesmo gama, a gente está com um θ melhor. O L. Jonas está perguntando assim: Roxo, existe um valor de θ aceitável mínimo? Olha, um θ aceitável mínimo, vamos fazer a conta. 7 centavos por dia, em 20 dias úteis, daria mais ou menos R$1,40, R$1,50. R$1,50 sobre R$40, que é o preço do papel, dá uns 3,5 de taxa, tá certo? Então é aceitável, é uma boa taxa sobre o papel. Agora, não existe uma regra mínima. O importante é que, se você tem um gama negativo, pelo menos um bom θ você tem que ter também, tá certo? Isso é importante. Vamos agora fazer a simulação da 42 com a 44 e ver como ficaria um delta hedge levemente fora do dinheiro. A primeira ponta no dinheiro e a segunda fora do dinheiro. Então, vamos começar comprando 10 quilos. Essa opção aqui está custando, L42 está custando 1,98. 1,98. Provavelmente vai custar mais barato para montar. Provavelmente a taxa também deve ser um pouquinho melhor. Vamos ver, eu acredito que seja um pouco melhor. Mas mesmo assim, vamos ver se vale a pena. O cálculo é o mesmo, vocês já decoraram. Igual, abre parênteses, divide o delta da maior pelo delta da menor, fecha parênteses, multiplica pela quantidade comprada. Tem que ser maior. 15 quilos, 15,200, tá? 15,2. Eu vou por 15,5, porque a gente vai pular uns strikes, vai ter que comprar um pozinho, né? Então eu vou por 15,5. Essa opção 44 está custando 0,96, então 0,96 centavos. E vamos comprar aqui na L50, 5,5 quilos. Vamos ver como é que fica. A L50, lembrando que está custando 3 centavos. 0,03. Legal. Olha lá. O delta está menos 11, está negativo. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos vender menos. 15,4, 15,4 e aqui 5,4. Delta menos 11 também. Vamos fazer 15,3, 15,3 e 5,3. Ué, não está mudando o delta. Por algum motivo, essa conta não está legal. Vamos fazer 15 quilos então. 15 e 5. 19% comprado. 15,1 então. 19% comprado. $15 quilos. Continua 19% comprado. Então é alguma coisa entre 15,2 e 15,3 pelo jeito. Não, aqui é assim. Como ele está ficando comprado ainda, $15,4 e 5,4. Continua 19. 15,6 e 5,6.
agora está praticamente zero, né? Então, acho que assim já dá para fazer. Olha lá, o gama está mais negativo, a gente gastaria menos para fazer a trava, o que é bom. O θ é praticamente o mesmo. Então, o que nós temos agora na L42 com 44, diferente da L40 com 42? A diferença é o seguinte: a taxa é pior, não é tão boa, o gama é mais negativo e a gente gasta menos. Então, quais são as vantagens de se fazer no dinheiro e fora do dinheiro, 44 com 42 com 44, comparativamente com fazer 40 com 42? Fazendo 42 com 44, que é esse par que a gente está testando agora, a vantagem é financeira, gasta-se menos dinheiro, a gente vai gastar menos grana para fazer a estratégia. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? Você vai estar exposto a um gama mais negativo, em contrapartida, você vai ter um θ menos positivo. Então você vai estar abrindo mão do que? De taxa e ficando mais negativo em gama em troca de gastar menos dinheiro para fazer a operação. Tá certo? Gente, eu pessoalmente estou preferindo fazer a outra, que a gente gasta um pouco mais de dinheiro, porém o gama e o θ ficam melhores. Lembrando que se o delta é neutro e o gama dessa é mais negativa do que a outra, no começo ela vai dar menos trabalho de ajuste. A que a gente quer fazer, 40 com 42. Por isso que nós vamos fazer a 40 com 42. Como é que era mesmo? Era assim: 40, a gente compra 10 quilos e ela está custando 3,32. 3,32. Essa daqui está 1,98. Eu vou anotar aqui, 1,98. Legal. Então a gente vai vender quanto? Temos que lembrar: igual, abre parênteses, o delta da maior dividido pelo delta da menor, fecha parênteses, multiplica por 10, que é a quantidade que nós estamos fazendo. Legal. 12,8. Lembrando que não dá para ser 12,8, porque a gente ainda tem que ir na 48 aqui e comprar a nossa opçãozinha de 0,14 centavos. E a proporção era 13,12, uma coisa assim, 13,2, uma coisa assim. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui não é 13 não, é 3. 3,2. Vamos ver se é isso. Olha lá. Se a gente fizer comprado em 10 kg de L40, vendido em 13,2 de L42 e comprado em 3,2 de L48, o delta fica exatamente zero. O gama negativo em 47%, o θ positivo em 7,5 centavos, né? Tá oscilando aí por causa da mudança, né? O papel está mudando aí no meio do caminho. O que está acontecendo com o papel? 40,05. Acho que o papel está subindo mais ainda. Deixa eu ver o que está acontecendo com o papel. A Vale está 5,76 e ele fechou hoje. Foi por aí mesmo. Então vamos lá. Vamos montar essa trava então. Que trava que é? Compra de L40, venda de L42 e compra de L48 em quantidade suficiente para zerar o delta. Vamos abrir então o nosso plano e vamos escrever. O L. Jones tem uma pergunta. A pergunta é assim: só que a fora do dinheiro chama mais margem, diferença de strike vezes valor comprado. A gente tem a discussão da margem. De fato, para vocês montarem esse delta head do jeito que está sendo mostrado, vai haver uma chamada de margem na diferença entre a quantidade que você está vendido a mais e a opção que você está comprando.
Se as pessoas que tiverem dificuldade de ter o dinheiro da margem, não quiserem depositar essa margem, não tiverem o dinheiro, a solução seria o quê? Ao invés de zerar o pozinho na L48, você poderia zerar, por exemplo, na L44. Como é que você faria isso? Tira isso aqui e vamos zerar aqui. Comprado em L44. Vamos por 3 quilos, vai. E o preço dela tá 0,96. 0,96. Isso é o que aconteceria se a gente não quisesse gastar tanta margem. Vamos por 13 quilos aqui, vamos ver o que acontece. 90% comprado em delta. Então, vamos 12,9 para 2,9. 100% comprado, então tem que ser mais, tem que ser 14 quilos aqui. Esse que é o problema, quanto mais próximo, mais você tem que vender. Não dá, tem que ser mais, tem que vender uns 16 quilos. Então tá vendo como fica? 15,2, vai. 15,6. 5,6. 15,8. 5,8. Ainda tem que vender mais. 15,9. 5,9. Eu já tinha feito 16, né? 16,1. 6,1. $16,5, 6,5. Ah, tem que ser mais, tem que ser uns 18 quilos. É isso aí. Olha como a gente não pode simplesmente fazer que nem uma borboleta 10, 18 e 8. Não podemos fazer isso. Não podemos ir exatamente na L44 comprar. Por quê? Porque senão a gente tem que ficar vendido uma quantidade muito grande. Vira praticamente uma borboleta. E uma borboleta que custa R$5.200 para montar. Então não vale a pena montar uma borboleta. É bobagem. Por isso que a gente vai chegar e vai pelo menos na 48 ou na 46 fazer a nossa compra. Eu prefiro comprar na 48. É 13,2 se eu não me engano. É isso aí, é isso mesmo. Então vamos escrever o nosso plano e vamos pensar depois como é que a gente faria o stop. Mas antes disso, deixa eu só jogar a nossa planilha para uma outra tela aqui para poder enxergar. Então, vamos lá. Descrição da estratégia. Essa é uma operação de compra de opções Vale 5 mais cara e dentro do dinheiro, juntamente com a venda de opções mais baratas e fora do dinheiro, em quantidade suficiente para zerar o delta resultante da operação. Como complemento a essa operação, iremos pular alguns strikes e comprar opções mais baratas e fora do dinheiro ainda, na quantidade que vendemos a mais da opção que foi vendida para zerar o delta. Foi vendida para zerar o delta, né? Tal compra deve ser efetuada para não ficarmos vendidos descoberto. Viram? Pois além de ser um grande risco assimétrico, o home broker não nos deixa ficar em tal situação descoberta. Descrição dos parâmetros envolvidos. Temos o preço do papel em 24/10/2011. Fechamento a 40,06. Agora tá 40, né? Deu uma caidinha, mas vamos por 40,06 que foi o preço de fechamento. Legal. Preço das opções. Opção
comprada. Comprada. Vale L40 por 3,32. Opção vendida. Vale L42 por 1,98. Aí eu vou copiar isso aqui. E vou colar. A opção comprada vale L40. Opção comprada para zerar o risco descoberto. Vale L48 por 0,14. Opção comprada vale L40 na quantidade de 10k. Opção vendida vale L42 L42 na quantidade de 13,2k. E compramos a L48 por 0,14 na quantidade de 3,2k. Para montar tal operação, pagamos R$7.510. Depois eu calculo os custos operacionais. O que dá um spread de 0,7510 por unidade montada. Legal. Neste dia 24 de outubro de 2011, faltavam 38 dias. 38 dias úteis para o vencimento da série L. O valor gasto com a operação foi, então, depois a gente calcula direitinho. Legal. 3. Objetivos. Objetivo principal: preservação de capital e obtenção de retornos acima da média. É isso mesmo. Também legal. Isso aqui, toda a parte de baixo, não. Aí, entende-se como ganhos acima da média obter retornos maiores do que... Acho que tem que escrever assim, significativamente maiores, né? Significativamente maiores do que a renda fixa, correndo um risco proporcional ao retorno.
um risco menor, né? Ou proporcional ao 4 riscos. Qual que é o risco? O risco é o risco da operação é o aumento da volatilidade e a passagem por um grande período de turbulência que faria com que tivéssemos de efetuar muitos ajustes e assim gastássemos muito, fazendo com que o resultado da operação no período seja negativo. Esse é o risco. Qual que é a descrição operacional? Primeiro, vai a Shark Broker e compra 10.000 opções vale L40 a mercado. Aí vai a Shark Broker e compra 3.2 K ou 3.200 vale K48 que vai servir como garantia para a venda da K42. E aqui venda de 13.2 13.200 vale L42 usando para tanto as garantias da L40 e L48 que foram compradas. Não tô entendendo o que você tá falando, é que nem você tá dizendo aí vale L48 L, é K, aqui tá K, tá certo, é vale L. Obrigado. Tá certo. E aí, como é que fica uma rolagem? A rolagem, eu acho que pode ser esperar até que faltem 5 dias úteis para o vencimento das opções L para fazer uma rolagem sendo que a escolha das opções que serão operadas no próximo vencimento serão
escolhidas na hora da rolagem de acordo com as que se mostrarem mais vantajosas. Então, ao invés da gente criar uma regra, vai ser sempre no dinheiro, com a fora do dinheiro, não. A gente sabe que vamos começar o comprando dentro do dinheiro, no dinheiro, levemente fora. No caso, a gente vai fazer a avaliação e vai ver qual que está mais vantajoso. Ou se formos exercidos, tá certo? Também é uma outra rolagem, se a gente for exercido. Antes disso, também já podemos mudar para o vencimento seguinte. 5. Quando que a gente vai antecipar a rolagem, gente? Quando que a gente vai fazer o nosso stop? Isso é muito importante de pensar e acho que esse é o momento mais importante do nosso plano. A gente pode fazer algumas coisas. A primeira e mais simples é dizer assim, olha, eu vou fazendo ajuste, vou vendendo a opção se o mercado cair, vou comprando se o mercado subir, vou fazendo aquele ajuste, porque toda vez que eu fizer o ajuste, eu tenho que fazer ajuste tanto na opção vendida quanto na comprada, tá? A não ser no caso do mercado subir, eu ter que comprar, aí eu posso só comprar tanto a opção comprada mais cara quanto a pontinha ela vendida e não preciso mexer em muita coisa. Mas na hora que o mercado cair, aí o ajuste eu vou ter que mexer em duas opções. A não ser que antes o mercado tivesse subido e eu tivesse mexido em só uma opção, aí pode sobrar também uma garantia. Então isso a gente vai aprender com o tempo. Cada rolagem que a gente fizer, eu vou mostrar para vocês algumas malandragens, algumas coisas que a gente vai aprendendo nos últimos anos sobre rolagem de delta hedge. O importante é que a gente tem que escolher se a coisa for virando pó, nós vamos largar a mão, ou se a coisa for virando pó, a gente vai trocar por alguma outra opção. Eu acho que a gente poderia combinar o seguinte. A gente poderia combinar que se a opção que foi vendida estiver custando 1% do valor do papel, a gente pode fazer a rolagem. Eu acho que fica legal. Por quê? Porque se a opção que foi vendida estiver custando 1% do valor do papel, significa que o mercado afundou muito e que está tudo meio que indo para o beleléu. Então a gente simplesmente desmonta aquela e monta uma nova um pouco mais dentro do dinheiro, lembrando que se faltar menos do que 15 ou 20 dias úteis, a gente já vai para o vencimento seguinte. Então, anteciparemos a rolagem das opções se o preço da opção que for vendida atingir 1% do valor do papel, neste caso 40 centavos, né? Porque o papel está custando R$40. Assim, a rolagem para o mês seguinte será antecipada. Se no dia de executar tal rolagem faltar mais de 20 dias úteis para o vencimento da opção que estamos em aberto, a rolagem deverá ser feita para as opções do mesmo vencimento. A regra segue. Assim, recompraremos a opção vendida e venderemos a primeira aqui. Isso aqui não precisa. Assim, montaremos um novo delta hedge. Eu acho que a gente não precisa deixar nenhum tipo de preço ou de oferta de compra já na pedra. Acho bobagem, até porque ele bloqueia o nosso recurso. Então vamos simplesmente esperar. Se a opção bater tal preço, a gente vai lá e faz a rolagem. Vamos ter que descrever o ajuste dinâmico. Então o 5.6 que é o mais complicado. 5.6. Antes disso, gente, eu só vou dar uma limpada. Podemos deixar aqui como tá. Legal.
5.6 ajuste dinâmico. Vamos considerar então que o ajuste dinâmico será feito apenas 2 vezes por semana. Então 2 vezes por semana, quando fizermos o chat de opções, iremos ajustar o delta da operação, tentando trazê-lo para um nível que seja próximo ao neutro. Lembrando, gente, que delta neutro, delta zero, absolutamente zero, ele é utópico, ele só acontece na hora que se ajusta. 1 minuto depois, se houver qualquer alteração, ele muda. Ainda mais que a gente vai estar com 10 quilos comprado e 13, 14 vendido, então o delta vai toda hora ficar oscilando. Então a gente tem que tentar trazer o delta para alguma coisa próximo do neutro. Então, para tanto, iremos comprar parte das opções vendidas no caso de uma alta que deixe o delta muito negativo. Todos esses parâmetros de muito, pouco, nós vamos ter que ir diminuindo essa subjetividade com o tempo. É que ainda está bem superficial, né? Ou comprar parte das... Vender, né? Vender um pouco mais das opções que já estão vendidas, no caso do mercado ter subido e o delta resultante da operação ter se tornado muito positivo. Legal. Então vamos salvar isso aqui. Nós vamos colocar no fórum do Banif, tá? Ele se chama Plano de Delta Red, com a data de hoje, 2011, mês 10, ponto dia 24. Salvei já numa pastinha para isso e depois a gente vai colocar lá. O Jorge está perguntando assim: então, ajuste apenas 2 vezes por semana? E se o mercado afundar, como aconteceu recentemente? Jorge, o ajuste dinâmico diário, ele favorece esses períodos em que há uma grande queda muito rápida. Porém, períodos em que o mercado sobe 2 dias, cai 2 dias, sobe 1 dia, cai 1 dia, o ajuste diário, ele acaba deixando a gente muito correndo atrás do rabo. Eu acho que não é ruim, viu, fazer um ajuste 2 vezes por semana. Eu acho que nesse caso tem que controlar as quantidades para não vender quantidades muito grandes, montar quantidades muito grandes. Mas como a gente só tem 2 vezes por semana para fazer os nossos ajustes e os nossos testes, por conta do nosso chat, eu acho que colocar que nós vamos fazer o ajuste diariamente e só fazer 2 vezes por semana é bobagem. É por isso que vamos deixar só segundas e quintas. E isso vai ser paper trade. Nós vamos testar primeiro para ver como que isso funciona, se funciona bem ou não. Isso é muito importante. Eu até posso montar essa estratégia com algum dinheiro
meu próprio, uma quantidade pequena, só para a gente acompanhar mesmo operando. Mas tudo isso por enquanto tem efeito didático, a gente ainda não sabe qual é o melhor modelo, tá certo? Por enquanto tem efeito didático. Vamos ver como é que fica o stop. Teremos como stop os ajustes dinâmicos 2 vezes por semana, bem como a rolagem das opções em aberto para opções mais caras e longas no caso de uma queda que faça a opção vendida custar menos de 1% do valor do papel. Não teremos stop no papel, não, então isso aqui podemos tirar porque nós nem temos papel. Quando fazer a rolagem? Então, faltando 5 dias úteis para o vencimento, ou se a opção vendida custar menos que 1% do valor do papel. Dos dois, o que acontecer antes. Será que devemos fazer alguma rolagem se o papel subir? Eu acho que nós podemos ver isso sim. Uma maneira de fazer uma rolagem se o papel subir muito e o delta atingir um valor muito alto. Então, podemos fazer o seguinte. O que vocês acham de fazer uma rolagem? Podemos fazer uma rolagem se as opções vendidas estiverem com delta maior que 75%, digamos. Acho que pode ser uma boa. Mas por enquanto ainda não está muito certo. Depois tem as outras partes do nosso plano. Mas por enquanto o plano vai ficar assim. Eu agradeço a ajuda de qualquer pessoa que venha. Espera que eu vou abrir a planilha para vocês aqui. Que venha tentar nos ajudar a melhorar o plano, melhorar o que a gente está fazendo. Acho muito importante. Estou salvando aqui a configuração inicial. Vou colocar aqui como data. Aqui, ó. Do lado direito a data que a gente fez a operação. Aqui onde está escrito vencimento da L, vai ser só a data que a gente fez a operação, 24/10, tá? 4 de outubro, vou pôr em negrito aqui para a gente lembrar. E vou salvar a planilha e vamos disponibilizar para vocês lá na área de planilhas para que vocês acompanhem. Essa planilha vai se chamar Delta Red. Vou pôr um traço aqui roxo para vocês saberem na casa de vocês do que se trata. 2011.10.24. Vou tirar esse roxo que eu vou pôr opções, para não ficar muito Robert. Opções. Legal. Então, Delta Red, traço opções, barra 2011.10.24. Salvar. Legal. Podemos. O Babi está perguntando se a gente pode definir o que é delta próximo a zero, tá? Vamos fazer isso na quinta-feira então, Babi. Lembra, por favor, se você acompanhar, me lembra da gente definir uma faixa. Eu não vou definir uma faixa mínima para delta negativo e positivo para a gente fazer o ajuste, porque a gente ainda está começando e a gente não sabe direito se vai ficar muito doido ou não. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer o ajuste com zero, delta zero. Chegou lá, o delta tá mais 50 ou menos 50, a gente simplesmente traz ele para zero, próximo de zero. Depois a gente tenta definir uma faixa de variação como está lá no DVD de Delta Red. Então o que nós vimos hoje, gente? Hoje nós vimos como anda a volatilidade, mostramos que a volatilidade histórica subiu, mas a implícita caiu, mostramos a diferença entre vencimentos, vimos um pouco da taxa, vimos o nosso plano de compra do papel com trava de baixa, vimos que a gente não precisou fazer a rolagem e agora montamos o plano do Delta Red apenas com opções, comprando uma ponta dentro do dinheiro, vendendo a segunda ponta no dinheiro, zerando a quantidade vendida descoberta na opção 48, gastando aí quase R$6.000 para fazer a estratégia,
definindo os stops, definindo as rolagens, os ajustes dinâmicos, o número de regras, o número de coisas agora é muito maior, o método e o modelo é mais complexo, mas é assim que a gente vai evoluir. Lembrando que temos que melhorar muito o nosso plano escrito, temos que melhorar muito a planilha, temos que melhorar a maneira como a gente avalia os resultados, se ganhou dinheiro, se perdeu dinheiro, todo esse tipo de controle a gente vai criar junto também. Daqui para frente, não vamos mais gastar tanto tempo para fazer o plano do Delta Red. Vamos gastar 5 minutinhos com o plano da trava de baixa, uns 10 minutinhos com o plano do Delta Red e o dia vai ser normal. Um pouco de palestra, um pouco de volatilidade, um pouco de taxa, vamos falar um pouco sobre tudo, mas principalmente melhorar os nossos planos, fazer simulações e esse tipo de coisa toda. Gente, agradeço muito a presença de vocês, já deu o nosso horário, acho que o nosso chat de hoje foi muito legal, a semana está começando muito animada. Quem está vendido, quem está com Delta Red, tipo a gente, teve que sair comprando, fazendo ajuste. Hoje deu um pouco de dor de cabeça. A alta até ficou um pouco diminuída por conta dos ajustes e das compras que a gente andou fazendo, principalmente em OGX, que está dando um pouco de dor de cabeça nos ajustes desde quarta ou quinta-feira. Mas fizemos o que tínhamos que fazer, fizemos as compras. A operação está dando dinheiro, a Vale deu bastante dinheiro, a Petro também. Então, aproveitar esses períodos de grandes variações para entender o que acontece com as volatilidades, para entender o que acontece com os ajustes e tudo isso. Gente, muito obrigado para todo mundo, uma ótima semana. Lembrando que mercado agitado tem que ficar mais acompanhando de perto. Hoje eu não saí daqui, eu não opero, mas fiquei acompanhando as estratégias. E o mercado mais calmo, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Um abraço para todo mundo, muito bons negócios e até quinta-feira. O Tido está perguntando qual é o meu e-mail. O meu e-mail é lroxo, tudo junto, @banifinvest.com.br. Um abraço para todo mundo.